Pessoal, então retornando à história, né? Como eu contei para vocês, a história é o sonho que eu tenho. Eu sonho todos os dias 8 horas de sono. E eu sonho com a origem do universo, com a origem do Criador. Então, todas as coisas que eu vejo dentro desse sonho, que eu estou viajando, para mim é uma espécie de pesadelo, né? Ele repete do começo até o fim e eu não consigo terminar para vocês porque é muito longo. Vocês imaginar que 8 horas de sono é muito comprido. Eu vi toda a criação do universo. Eu parei agora de contar para vocês, né, que seria a origem da alma, né, quando se descobre a alma, que o Criador não tinha noção de uma alma, de um espírito, alguma coisa assim. Isso com o decorrer do tempo eu vou explicando. Então, a ordem das coisas que acontece dentro desse sonho, eu fico imaginando ou pensando lá ao mesmo tempo, que eu acho que eu li muita coisa, né? Acho que eu li muito livro, acho que eu vi muita, como se diz, muito filme, eu fico imaginando que eu vejo tudo aquilo e tem hora que eu acho que eu tô morta e a maior parte do tempo eu tenho a impressão que eu morri e tô em algum tipo de inferno. Essa é a sensação que eu tenho, né? Não dá muito para mim ficar pensando nas coisas, mas às vezes eu fico analisando a semelhança das histórias que contam para nós aqui na Terra, desde o começo do tempo, desde a criação do nosso mundo, né? Ela não é uma mentira, não é bem uma verdade, mas também não é uma mentira. No futuro, uma das criaturas celestiais, vamos dizer assim, que eu escutei elas dizendo que a verdade ela tem que ser contada em forma de uma mentira. Primeiro, para as criaturas entenderem as coisas, a origem das coisas, não pode se dizer a verdade ou contar a verdade. Então, é contado em forma de mentira, né? Para todas as criaturas, são contadas em forma de mentira. Muito tempo depois, eu vim entender como funcionava essa mentira que é uma verdade. Eles, no futuro, todas as criaturas celestiais incumbidas de ajudar a evolução de outras criaturas, o que elas fazem? Elas influenciavam as criaturas a escrever, pintar, desenvolver conhecimentos de matemática, física, fisiologia, biologia. Eles influenciam mentalmente as criaturas a desenvolver esse lado da criação, esse lado de evolução, para que elas possam ajudar as outras criaturas. Isso eu compreendi muito tempo depois. Então, o que acontece? Que todas as lendas que nós escutamos, todas as leituras, todos os filmes, as histórias que a gente ouve através de filmes, livros e até dados científicos, essas coisas, teorias, elas não são mentiras, elas não são ficção, não são meras coincidências da vida real. É real, aconteceu em algum lugar, aconteceu no nosso mundo ou em outros mundos. São coisas que acontecem. A história da Bíblia que a gente conhece lá, eu vi que para nós foi contado de uma forma primitiva, que o homem veio do barro, do pó, né? E do pó vai retornar. Realmente é isso que funciona. Micro-organismo é um pó, uma poeira, você nem enxerga aquilo. E quando a gente morre também vira um pó, também voltamos a ser micro-organismos, né? Poeira, digamos assim. O dilúvio, vi muitos planetas acontecer esse tipo de acidente horrível, uma causa natural, não mandada por Deus, mas Deus, no intuito de salvar alguma das criaturas, digamos assim, né, sempre manda fazer uma arca. As arcas deles não eram um barco, e sim uma nave para levar todo mundo embora. Muitas coisas. As coisas que eu vi, que eu comparei com a mitologia, quando eu tô lá, eu não lembro nada disso. Infelizmente, eu não tenho essa comparação quando eu estou sonhando. É quando eu acordo que eu consigo compreender as coisas, que nem as criaturas que parecem com a mitologia dos gregos, dos romanos,
com a mitologia lá digamos, do Egito, as histórias dos deuses hinduístas, dos deuses, de vários outros deuses, gente que existiu aqui na Terra há muito tempo atrás, que eu pude ver no começo. Havia deuses que vocês nem imaginam que existia. Culturas que eu vi que existiu na Terra, que nós só cavando o solo mesmo, encontrando alguma coisa. Então eu vi coisas que é inimaginável, mas eu entendi que no futuro vão se descobrindo as coisas. As criaturas que vivem no fundo do mar, as criaturas que vivem até hoje na floresta, não são lendas, elas existem, existem. Então tem muita coisa que nós não conhecemos, não sabemos. A única coisa compreensível de tudo isso é que eu acordo, eu começo a lembrar e começo a comparar com as coisas que eu conheço aqui na Terra, mas quando eu estou lá eu não conheço nada, eu não sei de nada. Tudo some da minha mente, tudo se apaga. É como se eu tivesse um imenso pesadelo. Porque vocês podem achar, nossa, que maravilha, que bênção, você vê o Deus, você vê o Criador. Lá não é bem assim. A ideia de Deus aqui, uma coisa, quando você está lá, é assustador. A gente sente medo, no princípio eu tinha medo, depois aí eu fui me acostumando a ver aquelas criaturas diferentes de nós, o que para nós aqui poderíamos chamar de demônios, né? Essas criaturas são demônios, né? E lá não, era algo lindo, maravilhoso para o Criador, que foi Ele que fez. Tão diversas criaturas que existem no espaço, que moram, né? O véu que encobre nós, seres humanos, ele não é tão denso, ele até é frágil, mas não é para qualquer um, porque a determinação que eu vi daquelas criaturas para ajudar o desenvolvimento, no princípio aqui na Terra e até hoje na evolução, nós somos milhões e milhões de anos atrasados na evolução. Se me perguntarem assim, Ana, então você acredita que existe alienígena? Eu falo, sim, existe, porque Deus não fez só a Terra. Tá certo, não tem só nós no universo. Existem muitos outros. Eles vêm na Terra? Vêm. Eles vêm na Terra, eles vigiam a gente. Eles vigiam tudo. Tudo que acontece aqui é vigiado, é guardado, é armazenado. Eles armazenam todos os dados. Vamos dizer assim, se caso o governo nosso, vamos dizer aqui no Brasil, se caso o nosso governo tivesse uma base estudando alienígena, vamos dizer, você acha que os outros do universo não sabem? Sabe. Mas eles não vão aqui interferir em nada, deixa assim, deixa quieto. As histórias são contadas em formas de mentira para nós, como uma ficção, para que nós nos acostumemos com a verdade, para se tornar verdade. Enquanto um cara escreve uma história de terror, uma coisa assustadora, um monstro, uma coisa, aquela criatura existe. Né? Talvez no nosso mundo, talvez em outro mundo. São histórias contadas para que nós acostumemos com a história para poder saber a verdade, abrir o caminho da nossa mente. Eu vi como funcionavam os cientistas, como aqui na Terra, o cara, ele, como Einstein, ele não sabe nada de matemática, ele é burro, vamos dizer assim, ele não vai sair da quarta série porque ele não tem capacidade de concentrar. Então, o que acontece? Essas criaturas universais que ajudam vamos dizer assim, no desenvolvimento humano, ele vem através do pensamento, ele mostra, ele influencia, ele faz a criatura sonhar, ele fala na mente dessa criatura, do ser humano, vamos supor, olha, o negócio funciona assim, assim, assim. O cara acorda de manhã, nossa, tive uma ideia, sou um gênio. Vai lá, escreve tudo, desenvolve fórmula, desenvolve não sei o que, desenvolve isso, desenvolve aquilo, porque ele sonhou. A maior parte dos cientistas da Terra, se a gente for analisar a história, que talvez muitos deles não conte, que era sonho com medo da repreensão, não, ele é louco, ele sonhou. Então, a maior parte das coisas que desenvolveu, que evoluiu cientificamente, dizendo, foi através de sonho, de inspiração do sono, inspiração mental. O cara tá ali e de repente ele começa a pensar numa coisa e a coisa vai e sai do papel, sai da mente. Por quê? Porque nós somos influenciados por essas criaturas universais.
Vamos dizer assim, como se fossem espíritos, tá? Apesar de não ser bem assim um espírito, mas somos influenciados por essas criaturas, visivelmente eles são materiais, mas para nós não são, tá? Infelizmente nós temos uns cristais dentro da nossa cabeça que alguns seres humanos têm esses cristais para poder desenvolver esse campo visional das coisas, de ver. Outros não têm, mas isso é seguido de um planejamento, tá? É planejado. Não vou dizer assim que é o mundo espiritual. Tem sim, tem os espíritos que fazem isso e tem as criaturas de matéria também. Que elas veem, influenciam a gente a contar, a escrever, a aprender, nos dar ideia, nos inspirar, digamos assim, forma de inspiração, geralmente é utilizada durante a nossa hora de descanso. É a hora que a nossa mente relaxa, esses cristais eles acendem, ficam acesos, que a única coisa que acende dentro da nossa cabeça é quando a gente dorme, são esses cristais, a qual eles passam uma influência, como diz, a inspiração, mais fácil dizer assim. Então, muitas coisas que quando eu acordo, que eu me recordo, como funciona a parte do universo, como se desenvolve, né? As coisas, nem tudo, vamos dizer assim, é criação de Deus. De uma forma geral, é tudo criação dele. É criação dele o homem que resolveu usar madeira para fazer uma casa, fazer móveis. É criação do Criador, da criatura fazer roupa. É inspiração de outras criaturas que o Criador fez. Então, de uma forma indireta, é do Criador. A única coisa que eu tenho certeza é que nós somos umas bolinhas de energia bem pequenininha assim, que esse sim a forma original do Criador, foi ele que fez aquilo. Não importa se tem 1 milhão de anos, 100 mil anos, 10 mil anos, um dia, alguns segundos. Foi o Criador que fez. Ele faz almas todos os dias, ele faz criatura todos os dias. Apesar de ele ter desenvolvido os micróbios lá, vamos dizer assim, os micro-organismos, para poder fazer as coisas, porque é assim. Quando ele começa a fazer as coisas, quando ele sai de um planeta e ele vai para outro, quando ele retorna, quando ele chega no 11º, o primeiro já não tem mais, ele não existe, ele morria. Mas por quê? Porque o tempo de um planeta para outro, dentro do espaço vazio, é longo. A escuridão, ela é longa, é uma escuridão eterna. No princípio, tudo era escuro, tudo era eterno. É um silêncio. E quando ele começa a fazer os planetas, começa a ter sons no universo, começa como se a magia acendesse, né? Então, cada vez que ele fazia um certo círculo de planetas, quando voltava o primeiro já tinha acabado, já tinha morrido, já tinha se perdido. Então, com os micro-organismos, enquanto ele estava fazendo aqui as estrelinhas para se tornar Sol ou planeta, outros estavam morrendo. Então, ele faz isso agora e os micro-organismos são responsáveis pela construção. A bolinha de energia, elas são magnetizadas e elas giram numa velocidade que eu não tenho como contar para vocês. É como se a gente estivesse vendo um átomo gigante em extremo movimento, um movimento que fica quase invisível, você só vê o rastro da luz. Aquilo vai juntando a matéria-prima do universo, que é uma espécie de poeira verde. Todo o universo é coberto por essa poeira verde, todo. A escuridão, eu só sei que é verde, não vou dizer para vocês que é por causa da luz, porque a luz do Criador ela é um branco que não tem como explicar esse tom de luz, né? Mais do que um farol no escuro na cara de uma pessoa, é muito mais do que isso. Não é comparado com o brilho do sol também. Então, essa energia, ela pega aquela poeira verde, circula ela e vai condensando ela, vai aumentando a energia daquela partícula, daquela poeira verde, que vai aglomerando, que vai formando as coisas. Tipo o solo, a terra, o ferro, sei lá o que faz lá, é tudo junto. Aquelas poeiras verdes, elas se transformam em qualquer coisa. O que deu para mim entender foi isso. O Criador simplesmente magnetiza com sua energia,
né, com aquela luz que ele tem, é uma espécie de energia. Ele energiza aquilo e aquilo se torna, acho que o que ele pensa, eu não sei dizer, vamos dizer assim. Mas mágica não é. Não é porque se fosse mágica ele resolvia os problemas do universo assim, ó. Ah, pensou, já está resolvido. Não funciona assim. Em tudo que eu vi, do começo até o fim, porque eu ainda não cheguei no fim da história, que é onde eu acordo. É muito longo, é muito comprido. Vocês imaginam milhões de anos vendo a mesma coisa. Você vê as coisas acontecer, o porquê, né? A impressão que eu tenho é que eu estou contando uma história que não é o nosso tempo. Essa história não é para agora. Essa história é para quem vem do futuro. O que deu para mim entender quando eu acordo, a sensação, o que vem fixo na minha mente, é que não é para os tempos da agora. É como se eu estivesse contando a história do Gênesis, né, ao começo dos tempos, o começo da história, para uma nova geração. Talvez não seja nem a geração da Terra, talvez seja uma geração que não seja mais nem nesse planeta. Que deu para entender que todos morrem. Os planetas morrem também, os planetas se acabam. No futuro teremos que sair daqui, eu não vou mais estar viva, talvez milhões de pessoas não vão ser mais a mesma. Talvez nós teremos que mudar, migrar para outro local. E uma das coisas que eu sei que para Marte é que não vai ser para outro lugar mais longe. Marte, eu vi o começo do tempo, quem morava lá, as criaturas que viveram nesse planeta foram dos primeiros moradores do nosso sistema solar. Foi as criaturas que moraram em Marte, que é um pouco mais longe do Sol, né? Então, Marte e alguns outros planetas que hoje não existem mais também já foram habitados. Tem relação com a Terra? Nenhuma, tá? Essas criaturas, elas simplesmente foram obrigadas no futuro a mudar, muitas morreram por catástrofes naturais, tipo meteoros, tipo... Então, fora que muitos planetas morreram por falta de recursos. Marte, Plutão, alguns planetas já foram habitados, já teve criaturas morando lá. Não tem nada a ver com nós na Terra. Teve uma influência? Sim, teve. Não essas criaturas. Nosso sistema solar já foi habitado antes de ser habitada a Terra. A Terra foi o último planeta a ser habitado do nosso sistema solar. Os outros tiveram, sim, uns habitantes, mas também com um problema de recursos naturais, que eram escassos, algumas outras adaptações que eles fizeram não deu certo, a vida acabou se extinguindo também, muitos tiveram que ir para outros lugares mais distantes daqui, né? E ficou só o planeta Terra. Uma curiosidade também que eu vou falar para vocês, que no futuro da onde eu estou, na época que eu estou, esse tempo aqui é futuro. Quando se constrói a Terra, é futuro para eles, né? O desenvolvimento humano, a raça humana, seguiu dois caminhos. Teve dois tipos de criaturas aqui na Terra de humanos, vamos dizer assim.